Pessoal, vamos a mais uma aula e o assunto de hoje é Roma Antiga. E nós vamos começar aqui com uma perguntinha básica. Por que afinal estudar os romanos? Ora, porque ao lado dos gregos, os romanos constituem a base da cultura ocidental, a nossa cultura. Por exemplo, a língua que a gente fala, o português, vem do latim, a língua oficial dos romanos, assim como o francês, o espanhol, o italiano. A religião predominante no mundo ocidental, o cristianismo, é uma herança romana. As leis que regem a nossa sociedade ainda hoje se baseiam no direito romano. O sistema político que nos governa. O Brasil é uma república, assim como os Estados Unidos, a França e muitos outros países do mundo hoje. E adivinha qual o primeiro povo a experimentar esse sistema político? Os romanos. Pois é isso e mais algumas outras coisinhas que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos começar com a localização geográfica? Ok. A civilização romana se desenvolveu na Península Itálica, onde fica o país Itália hoje, no sul da Europa. A Península Itálica é um território cercado de água por três lados, por isso chama-se Península. E essa posição estratégica dessa região se lançando ao mar Mediterrâneo vai ser essencial para fazer dos romanos uma civilização mercantil. Bom, no princípio essa região era habitada por diversos povos, que você vê representado em várias dessas coresinhas aí. Nós relacionamos aqui do lado os três principais povos, italiotas, etruscos e gregos. Aqui na região do Lácio foi fundada uma cidade chamada Roma, né? E a partir daí os romanos devagarzinho foram conquistando os povos vizinhos até dominarem toda a Península Itálica e a partir da Península Itálica dominarem todo o entorno do mar Mediterrâneo. Ok? Vamos seguir. Como a sociedade romana se estruturava? A gente sempre usa a pirâmide para melhor compreender isso. Bom, nós podemos dizer que haviam 4 classes sociais básicas na sociedade romana. Os patrícios, que eram a elite. Essa galera era uma aristocracia da sociedade romana. Descendiam das famílias mais tradicionais, ditas originais, os fundadores da cidade de Roma, e detinham a posse das melhores terras. Eram os grandes fazendeiros, né? Abaixo, eu vou pular aqui para os plebeus. Quem eram os plebeus? Era a maior parte da população. Éramos nós, se vivêssemos em Roma. O padeiro, o ferreiro, o agricultor, o comerciante, o soldado, toda essa galera eram os plebeus. Por que eu pulei isso? Porque os clientes, na verdade, eram plebeus, mas que gozavam de certos privilégios. Por quê? Porque eles prestavam serviços, geralmente eram ligados aos patrícios e por isso tinham certa proteção, eram protegidos pela elite. Na base dessa pirâmide eu tenho quem? Os escravos. Sim, os romanos empregaram a mão de obra escrava durante toda a sua história. Aliás, eles estão entre as 5 maiores nações escravocratas da história da humanidade. Os gregos, eles, os romanos, a região do Caribe, os Estados Unidos e adivinha quem mais? Nós, o Brasil. Pois é, nós estamos nesse triste ranking aí. Bom, a escravidão foi uma prática corrente na civilização romana e eles estavam na base da pirâmide social. Vamos seguindo para frente. Para entender a história de Roma, a gente a subdivide em 3 períodos: a monarquia, a república e o império. A monarquia é a primeira fase em que os romanos são governados por um rei. Primeiro pelos descendentes de Rômulo, o fundador, depois pelos etruscos, um povo vizinho que dominou os romanos. Depois vai ter início a república, que é o que nós vamos ver agora nesse momento. Em 509, os romanos decidem expulsar o último rei etrusco e decidem que a partir daquele momento não serão mais governados por rei nenhum. Como assim? Serão governados pelo quê? Então vai surgir aí a tal da república. Mas o que é afinal uma república? Bom, a etimologia da palavra, o significado é mais ou menos coisa de todos. Opa, então é uma democracia, certo? Não necessariamente. Nem toda república é uma democracia. Mas o que é importante entender? Que a república é o contrário de monarquia, porque na monarquia, mono quer dizer um, o poder está concentrado, o poder maior, nas mãos de uma única pessoa, do rei. Ele tem o poder final de decisão. Já na república não, é um grupo de pessoas que ocupam o poder, que dividem o poder. Agora, é democrático quando essas pessoas são eleitas pelo povo, o que nem sempre acontece, tá certo? Bom, vamos pegar aqui o filósofo Cícero, um importante filósofo romano, que estruturou o conceito de república, para a gente entender com maior clareza. Para Cícero, para ser uma república, é preciso ser constituído de 3 elementos básicos:
multitude, que quer dizer, o poder não pode estar nas mãos de uma única pessoa, como nas monarquias. O poder deve ser dividido. Então você tem que ter um grupo de pessoas governando, ok? Segundo elemento, comúnio. Aqueles que governam não podem governar para atender os seus interesses, de acordo com sua vontade pessoal. Não, é preciso respeitar o interesse da coletividade, da maioria, de toda a população. Terceiro elemento, consensus iuris, o consenso do direito. Isso quer dizer que as leis numa república não podem ser fruto da vontade individual de alguém, no caso do rei. Não, elas precisam ser consenso. É preciso que as leis sejam fruto de uma concordância das pessoas que vivem naquela república, certo? Ainda hoje, esses elementos são fundamentais para compreender uma república. Se a gente, por exemplo, entender, internalizar esses conceitos, a gente entende melhor, por exemplo, como se estrutura o sistema de governo no nosso próprio país. E isso é fundamental. Ok? Vamos seguindo então. A República Romana era igual à brasileira? Não. A República Brasileira hoje, assim como a dos Estados Unidos, por exemplo, é uma república federativa. Mas sobre isso a gente vai ver no segundo ano. Agora vamos entender como a República Romana se estruturava, se organizava. Gente, no topo do poder, no centro das decisões, estava um órgão chamado Senado. O Senado era composto por uma galera mais rica, só patrícios, descendentes das famílias mais nobres, donos das melhores terras, que a princípio eram também os caras mais velhos. O nome Senado vem de sênior, de senil, de mais velho, mais experiente, mas que depois foi aberto a pessoas mais jovens também. Então, a decisão final não estava nas mãos de um rei, mas num grupo de pessoas. Esse grupo era quem? O Senado. Não esqueça, certo? Abaixo do Senado vinham as assembleias e as magistraturas. O que era isso? As assembleias eram, por exemplo, tipo Câmara de Vereadores. Tinha a tribal, a centurial, a curial e depois a da plebe. Por exemplo, a Assembleia das Tribos, a Assembleia Centurial, que era dos chefes guerreiros. Então, cada segmento se reunia em assembleia para deliberar, discutir o que era melhor para seus próprios segmentos. Tá certo? Criar leis para esses segmentos. As magistraturas, do outro lado, eram órgãos executivos. Eram órgãos que estavam para pôr em prática o que a Assembleia e o Senado decidiam. As leis que eram criadas, quem de fato governava eram os magistrados. Por exemplo, se a gente fosse comparar com Tauá hoje, com o nosso município, as assembleias era a Câmara dos Vereadores, aprovam os projetos, decidem as leis, e a magistratura seria o órgão executivo. No caso, o prefeito e seus secretários, que põem em prática o que foi decidido nessas assembleias. Bom, os principais cargos da magistratura eram os consúles, os pretores, os edes, questores. Os questores eram juízes, por exemplo, e os censores, que você pode dar uma conferida no livro, ou enfim, outras fontes, para entender melhor qual era a função de cada uma dessas assembleias e dessas magistraturas. O que eu quero que você entenda é que na República Romana havia um órgão que tinha mais poder do que os demais. E esse órgão era o Senado, ok? Beleza. Vamos lá. Opa, essa estrutura então me parece democrática. Tem muita gente participando. Como é que ela era composta? Ela não era exatamente democrática. A função dela era governar. Governar o quê? Governar a cidade romana, o Estado romano, tá certo? Mas vamos lembrar que na sociedade romana havia uma divisão de classes. E só podia participar dessa estrutura aqui da República quem era patrício, quem era da elite. Pelo menos durante boa parte da história da República Romana. Tá certo? Bom, foi sempre assim? Não. Porque num dado momento os plebeus, percebendo a importância que eles tinham para o desenvolvimento da sociedade romana, para, por exemplo, a defesa da cidade, a maioria dos soldados eram o quê? Eram plebeus. Então essa galera começou a perceber sua importância e começou a reivindicar uma série de direitos. E entre esses direitos, o direito de participação política. Então, o jogo vai começar a virar. E aí a gente começa a ver um outro assunto, um outro ponto, que é o conflito entre os patrícios e os plebeus. Durante mais de 200 anos, esses dois segmentos travaram intenso conflito, muitas vezes sangrento, onde os plebeus buscavam a conquista de uma série de direitos. Então, de um lado estavam os patrícios, que não queriam abrir mão de todos os privilégios que já tinham e não queriam permitir que os plebeus participassem do governo. Do outro lado, você tinha os plebeus, que era a grande massa popular. Houve resultado?
Claro que houve. Aqui, por exemplo, nós relacionamos algumas das principais conquistas por parte dos plebeus, que não vieram do dia para a noite. Aprendam uma lição. Às vezes você vê alguém se manifestando por algo, não deu resultado. Às vezes o resultado vem a longo prazo. É um processo de água mole e pedra dura. Os plebeus lutaram ao longo de décadas, de séculos. E essas conquistas que vocês estão vendo relacionadas aí, vieram uma a uma às custas de muita luta. Por exemplo, o fim da discriminação nos tribunais. A lei não era igual para todos. Os patrícios eram tratados de forma privilegiada. Até que foi criado em Roma, sob pressão dos plebeus, um código escrito de leis. Estando no papel, tudo fica mais fácil de ser compreendido e a partir dali ficou conhecido como a Lei das 12 Tábuas. Todos deveriam ser tratados iguais diante do tribunal. É um passo importantíssimo. Hoje, as constituições modernas, todas, pelo menos na letra da lei, garantem isso, de que a lei deve ser igual para todos. Outra conquista foi o casamento entre patrícios e plebeus. No princípio, era proibido que um patrício casasse com uma plebeia e vice-versa. Então, aprovou-se uma lei chamada Lei da Canuleia, sob pressão dos plebeus, que permitia o casamento entre as classes. Isso é uma forma da elite não se misturar com as classes populares. É claro que essa mudança na prática atingiu quem? Um eventual plebeu rico, porque haviam plebeus ricos, por exemplo, aqueles que ficaram ricos com o comércio, que acabava casando com a filha de um patrício empobrecido, mas mesmo assim tinha o título de patrício. Mas não deixou de ser uma vitória. Outra conquista importante foi o fim da escravização por dívida. Era comum em Roma, assim como na Grécia, um romano escravizar outro romano. Devia, não podia pagar, virava escravo. E isso era um absurdo. Os romanos, assim como os gregos, lutaram pelo fim disso e conseguiram, né? Então, Roma continuou praticando a escravidão, mas não a escravidão de romanos, principalmente por dívida. E por último, até botei aí, grifado, a participação política. Lembram que eu disse que na estrutura da República Romana, os plebeus não podiam participar, mas eles reivindicaram, brigaram, lutaram e conquistaram o direito de participar da política. Olha, se eu voltar bem aqui, lembra, eu botei bem aqui em vermelho. Por quê? Porque essa Assembleia da Plebe, a Assembleia do Povo, ela veio depois. Ela veio fruto da luta, da mobilização dos plebeus. Ok? Bom, trouxe aqui duas frases só para ilustrar esse processo. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Filósofo alemão Karl Marx. Ele está dizendo que, na verdade, desde que o homem se fixou na Terra, no período neolítico, a história do homem é a história desse conflito, que ele chama de dialética. E o que transforma o mundo é esse conflito entre as classes populares e a elite. Aqui embaixo nós colocamos: no Brasil é necessário lutar pelos direitos de todos e pelo fim da exclusão social. Dom Paulo Evaristo Arnes. Que quer dizer, no Brasil, um país com profundas desigualdades, só a organização popular, só a mobilização e a luta travada por aqueles que estão nas classes menos favorecidas é que vai nos trazer benefícios, né? É que vai nos trazer conquistas. Vamos lá, seguindo. Expansão territorial. Vejam, essa seria um mapa aqui meio que ilustrado do continente europeu, né? As bandeirinhas aí em cada território. Está aqui a Península Itálica, né, onde se desenvolveu a civilização romana. Vamos botar aqui no cantinho, né? O que aconteceu? A partir dessa península, os romanos, a cidade de Roma, uma vez dominando toda a Península Itálica, vai dominar também um povo chamado Cartago. Os cartagineses eram os grandes rivais dos romanos pelo controle das rotas comerciais do mar Mediterrâneo, e a partir da conquista dos cartagineses, agora é importante lembrar que durante muito tempo o conflito entre patrícios e plebeus travou essa expansão. Quando o conflito foi relativamente resolvido e os plebeus, por terem conquistado muita coisa, se acalmaram um pouco, isso fez com que o exército fosse fortalecido e os romanos começassem a expandir o seu território. E aí eles vão fazer o quê? Ampliar o seu território da Península Itálica para todas as direções. Veja, aqui é o norte da África, gente. Aqui onde eu estou pontuando é o Egito. Isso aqui é a Ásia, certo? Isso bem aqui é a Grécia. Isso aqui é Portugal, a Espanha hoje. Isso bem aqui é a Inglaterra. Tudo isso aqui foi domínio romano. E essa expansão começou ainda na República, né? Quem nunca viu falar nas famosas legiões romanas, no famoso exército romano? Quantos filmes, quantos livros não tem sobre isso, né? Quais foram as principais? Deixa eu dar uma limpadazinha aqui no mapa.
Quais foram as principais consequências dessa expansão territorial? Vamos lá. Primeiro elemento, enriquecimento do Estado romano. É óbvio que quanto mais povos, quanto mais territórios romanos conquistavam, mais ricos eles ficavam. Professor, essa riqueza fez de todos os romanos um povo mais rico, mais próspero? Não. Quem ficou rico foi o Estado, o governo e a elite que controlava esse governo. Porque se o Estado ficou rico, houve um empobrecimento da plebe. Quem é a plebe? O povão. Por quê? Porque ocorreu um fenômeno chamado latifúndio e marginalização, que a gente vai ver na frente o que significa. Vamos seguir aqui. Outra consequência foi o aumento da mão de obra escrava. Já haviam escravos em Roma, geralmente um romano escravizado por outro romano por dívida. Só que com a expansão, à medida que os romanos conquistavam outros povos, parte dos guerreiros derrotados viravam escravos. E aí a mão de obra escrava foi se tornando imensa, foi substituindo a mão de obra dos trabalhadores plebeus e foi sendo uma importante atividade comercial também. Importante sempre lembrar, e a gente começa a desconstruir, a gente às vezes acha que a escravidão é sinônimo de negritude, porque os escravos do Brasil eram negros, não tem nada a ver. Os escravos em Roma, por exemplo, não eram negros. Aliás, até tinham negros, mas eram de todas as cores, porque os escravos em Roma eram prisioneiros de guerra, e não foram poucos. Outro item foi a influência cultural. Roma, à medida que ela ia conquistando outros povos, ela ia também aprendendo com eles. Boa parte da cultura romana, a religião, a língua, as artes, é influenciada, por exemplo, pelos gregos, que foram dominados militarmente pelos romanos, mas dominaram os romanos com sua cultura. Ok? Vamos seguir aqui. Crise da República. A República Romana durou quase 500 anos, viveu o seu auge, expandiu seu território, mas como tudo passa, quebra e cansa, não foi diferente com a República. Vamos lá. O principal fator que leva à crise da República, um dos principais, é o latifúndio e a marginalização da plebe. O que quer dizer latifúndio, gente? Latifúndio quer dizer uma grande propriedade de terra nas mãos de uma única pessoa. São grandes fazendas. Se eu disser assim, fulano é um grande latifundiário, eu estou dizendo que ele é um grande fazendeiro, ele tem muitas terras, ok? Quanto mais terras Roma conquistava com a expansão territorial, em vez de dividir essas terras, como tinham prometido, aliás, a muitos de seus soldados, o Estado romano não fazia isso. A terra ficava para o Estado, só que aqueles que controlavam o Estado, a elite patrícia, acabavam se apossando da terra. Como se não bastasse, quando muitos desses soldados, depois de servirem 4, 5 anos no exército, às vezes 10 anos, quando voltavam para casa, o seu pequeno pedacinho de terra, que tinha ficado com a mulher e com os filhos pequenos, estava tão endividado, cerca destruída, plantação arruinada, animais mortos, que ele não via outra opção a não ser vender o pequeno pedaço de terra para um grande fazendeiro seu vizinho, geralmente um patrício. Isso fazia com que ele, sem a terra, sem poder trabalhar para os seus vizinhos, porque agora usava mão de obra escrava, esse cara vai fazer o quê? Vai migrar para as cidades. Essa migração a gente chama de êxodo rural, principalmente para a capital, que era quem? A cidade de Roma. Isso vai fazer com que a cidade de Roma fique muito grande e vai ocorrer um fenômeno que em geografia, fiquem atentos aos vestibulares e enéis da vida, a gente chama de inchaço populacional. É quando a cidade cresce muito para além da sua capacidade administrativa e aí surgem vários problemas sociais, a violência, enfim, falta de saneamento básico, doenças infecto-contagiosas, entre muitos outros. Como muita gente chegava a Roma porque perderam sua terra, e como Roma não conseguia abrigar, dar emprego, dar saúde, cuidar dessas pessoas, surge um fenômeno que a gente chama de marginalização. É quando as pessoas passam a viver à margem da sociedade, sem assistência do governo. São zonas de pobreza, de miséria e, consequentemente, geradoras de inúmeros problemas sociais. Vamos tentar entender melhor isso aqui, pegando um exemplo do Brasil em relação à questão fundiária, para entender a questão do latifúndio. Lembra? Por exemplo, no Brasil, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, mas é um dos mais desiguais em questão fundiária. Isso quer dizer que a maior parte das terras no Brasil está nas mãos de poucas pessoas. Para ser preciso, 64% das terras no Brasil estão nas mãos de apenas 3% da população. Certo? Então veja, 64% das terras nas mãos de 3% da população. Os outros 36 restantes estão nas mãos dos outros 97%. Então é um país profundamente desigual. Se você olha no mapa, esse mapa inclusive já foi parar no Enem, você vê aqui que você tem 53% das terras do Brasil ocupadas por superfazendas.
nas mãos de pouquíssimas pessoas. E esses outros dois segmentos também são grandes fazendas. Os minifúndios, as pequenas fazendas, são apenas 1,3% do território. Então nós temos um país profundamente desigual em termos fundiários. E a desigualdade fundiária leva a uma série de outros problemas. Por exemplo, ela vai empurrar as pessoas do campo, que não têm a posse da terra, nem assistência para permanecer lá, e vai, por exemplo, essas pessoas migram para as cidades ficam inchadas e acontece um fenômeno como esse que você está vendo aí na fotografia. Por exemplo, você tem uma cidade onde a periferia, onde as construções desordenadas, onde esses bairros que nascem de qualquer jeito, sem qualquer assistência do Estado, acabam se espalhando. Vamos pegar aqui um exemplo da cidade de São Paulo, certo? Esse aqui é o mapa do município de São Paulo. Olha, essa área que eu estou circulando aqui seria a área privilegiada de São Paulo, onde está o que há de melhor. São Paulo, não sei se vocês já moraram lá, ele é dividido em zonas. Você tem a zona norte, a zona sul, a zona leste e a zona oeste. E aqui a zona central. Essa parte que eu circulei é onde estão as melhores universidades, os melhores hospitais, os cinemas, os teatros, enfim, as melhores escolas. Tá tudo aí. Aqui, por exemplo, é a periferia zona de São Paulo, aqui também é a zona sul, então são regiões profundamente esquecidas pelo poder público. Se você for olhar, sei lá, o mapa da violência no Brasil, olhando para São Paulo, você vai ver que muitos desses problemas acontecem em regiões como essas. Por quê? Porque é da natureza desse lugar ser assim? Não, porque quanto mais esquecido socialmente um povo quanto mais marginalizado ele é, e marginal, gente, preste atenção, marginal significa dizer aquele que está à margem da sociedade. Nem sempre o marginal é um criminoso, como a gente erradamente costuma achar. Ok? Eu costumo dizer que há 3 tipos de marginal. O marginal conformado, que ele é fruto dessa desigualdade e apenas aceita esse processo, é o cara que acorda bem aqui em São Miguel Paulista, pega um ônibus, um trem, mais outro ônibus para trabalhar, sei lá, como garçom nos Jardins em São Paulo. Esse cara vai aceitando o fluxo da desigualdade. Existe o marginal criminoso, que é aquele vendo um jogo onde as regras não o beneficia, acaba infringindo as regras desse jogo, portanto cometendo crimes. Mas existem os marginais contestadores, que são aqueles, e existem muitos ao longo da história, que não aceitam essa desigualdade e questionam, lutam contra, se opõem, certo? Então, marginalização significa isso. Uma população marginalizada é uma população esquecida, vivendo à margem da sociedade. São Paulo tem muito desse problema, Fortaleza tem muito desse problema, o Rio de Janeiro, e esse problema existia em Roma. E qual era a origem em Roma? Entre outras coisas, a concentração de riqueza, a concentração da terra, tá certo? Só para ilustrar então e contextualizar, linkar Roma aos nossos dias. Bom, para resolver esse problema em Roma, para tentar amenizar o problema da marginalização, surgiram 2 políticos chamados os irmãos Gracos, Tibério e Caio Graco, que propuseram, eles foram eleitos tribuno da plebe, uma espécie de vereador do povo, e propuseram para resolver o problema da pobreza, da marginalização em Roma, o que a gente chama de reforma agrária. Mas o que é reforma agrária? Eu botei um textinho aí, você deve ter lido e falou assim, mas o que? Não entendi. Bom, vamos traduzir. Reforma agrária são medidas que o governo toma para tentar diminuir a desigualdade fundiária. Pegar a terra e distribuir de uma forma mais igualitária. Não quer dizer necessariamente todo mundo com a mesma quantidade. Quer dizer que aqueles que vivem na zona rural tenham acesso à terra. Então, em vez de você ter grandes propriedades nas mãos de poucos, você ter uma divisão mais ou menos igualitária. O que foi que aconteceu em Roma? Aliás, só trazendo esse gráfico de novo sobre o Brasil, lembra? É um país profundamente desigual. Isso quer dizer que se o Brasil quiser se desenvolver, ele tem que fazer uma reforma agrária profunda, ele tem que distribuir terra. Aliás, faça um desafio, pesquise os países mais desenvolvidos do mundo. Não estou falando dos mais ricos, o Brasil é um dos mais ricos. Eu estou falando mais desenvolvidos, certo? E você vai ver que a questão da concentração de terra, na maioria deles, já foi resolvida, se é que um dia existiu. Bom, no caso de Roma, já que o assunto é Roma, você tinha uma grande massa empobrecida na cidade, e aí surgiram esses políticos. Em 133 se elegeu o primeiro, chamado Tibério Graco, e ele propôs uma reforma agrária que dizia o seguinte, de que as terras, não era tomar a terra de ninguém, que as terras conquistadas pelo exército romano, pelo Estado romano, elas não tivessem um limite. Quando o exército conquistasse a terra, ela não fosse toda doada para o governo. Não, o governo ficasse com 125 acres
né, como mostra a medida, ou seja, a elite tivesse uma parte restrita, mas a outra parte desse território fosse dividida entre os soldados, entre os pobres, entre as pessoas que viviam de forma marginalizada na cidade. A ideia de Tibério Graco era não confiscar a terra de quem já tinha, mas limitar que essas propriedades crescessem sem fim e doasse essas terras conquistadas para a massa pobre. Bom, eu não preciso dizer para vocês que isso não agradou a elite patrícia, não agradou os senadores, e o fim de Tibério foi a morte. Tibério foi assassinado pelos senadores romanos por propor, adivinha o quê? Uma divisão de terras. Né? Tibério era amado pelo povo e a morte dele gerou uma grande revolta. O que vai acontecer? 10 anos depois, o irmão dele mais novo, Caio, se elege também como tribuno da plebe e também propõe a mesma coisa, uma reforma agrária. Diz que para resolver os problemas de Roma, os problemas sociais, a pobreza, a criminalidade, uma das principais medidas era dividir terra, distribuir terra. Bom, assim como o irmão, Caio também foi assassinado. Ele, junto com mais de 500 seguidores, foram mortos. E ele, para não morrer pelas mãos dos soldados romanos, pediu a um de seus escravos que o assassinasse. Outros dizem que ele próprio cometeu suicídio. O fato é que, observe, esses dois políticos que vieram do povo e falaram em nome do povo foram calados, tiveram sua voz silenciada. E isso é algo, né, ruim, mas fez deles grandes personagens da história de Roma. Bom, a reforma agrária não andou, Roma continuou com sérios problemas sociais e isso contribuiu para o fim da República. Outro problema em Roma, outra questão importante da gente compreender é a escravidão, o uso da mão de obra escrava. Os escravos estavam em todos os segmentos da sociedade romana, estavam em todos os segmentos profissionais. Esses escravos vinham dos 4 cantos do império. Quanto mais territórios Roma conquistava, mais escravos ela fazia. Eram usados para todo tipo de trabalho e também para algumas práticas esportivas como essa que você viu aqui na imagem. Os gladiadores, as lutas de gladiadores, homens lutando dentro de estádios até a morte, na maioria das vezes, eram muito apreciadas, esses jogos de violência, pelo povo romano, certo? Bom, num determinado momento, por volta de 93 a.C., houve uma grande revolta em Roma liderado por alguns gladiadores, principalmente por um cara chamado Espartacus. Isso ficou conhecido como Revolta de Espartacus. Escravos gladiadores fogem e começam a regimentar uma série de outros escravos rebeldes. Durante 2 anos eles vão cortar todo o território da Península Itálica e vão vencer diversas batalhas contra o poderoso exército romano. Mas como Roma tinha um grande exército, no final eles vão perder essa luta, a revolta vai ser sufocada, né? Reza a lenda de que Espartacus não se entregou. Quando ele viu que ia ser vencido, ele se atirou sozinho em direção a um grande regimento, um grande batalhão, ele foi trucidado, né? E boa parte de seus seguidores que foram capturados ainda vivos, o exército romano, como exemplo, pegou 5.000 deles e os crucificou ao longo da Via Ápia, que é uma estrada que corta Roma, a Península Itálica, de uma ponta a outra, gente. Imagine, é como se o Ceará fosse Roma, eles pregaram essas cruzes com essas pessoas ainda vivas ao longo de toda a BR-020 até chegar em Fortaleza. Imagine que imagem. Isso era uma forma de dar um recado. Olha, quem se levanta contra o Estado romano acaba assim. E por que a crucificação? Isso não foi usado só para Jesus? Não, gente. Jesus foi apenas um entre os muitos que foram crucificados pelos romanos. É um dos principais métodos de punição, né, da civilização romana. Ok? Eu indico a vocês sobre esse assunto uma série, Spartacus, que tem na Netflix, pode fazer também como resumo, e um filme muito massa, ganhador inclusive do Oscar de melhor filme, O Gladiador. Tá certo? Também tem na Netflix, você pode já ver e fazer um resumo. Bom, isso foi o básico sobre a República Romana. Até a próxima aula. Abração.